Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Nós vamos continuar com os livros de Paulo e hoje nós vamos ver 2 Timóteo. Então, nós já vimos 1 Timóteo, agora 2 Timóteo. Portanto, a carta foi escrita para Timóteo, para o companheiro de Paulo chamado Timóteo. Ele escreveu esta carta em Roma, ainda em Roma, mas agora na segunda prisão de Paulo. Paulo foi preso 2 vezes e agora nós já estamos na segunda prisão de Paulo. O que aconteceu aqui é que Paulo havia sido solto. Ele tinha sido preso em Jerusalém, ele foi perante os diversos governadores e mandatários, representantes do Império Romano, e num determinado momento ele apelou para César. Então ele foi para Roma porque ele era um cidadão romano, ele tinha direito a isso. Ele apelou para César e ele foi para Roma para ser julgado em Roma. Esse julgamento, na verdade, liberou Paulo. Paulo foi liberado. Essa primeira prisão, ele ficou em prisão domiciliar. Ele tinha contato com os seus companheiros, com a igreja, e ele foi liberado, então, nesta primeira prisão. Ele empreendeu algumas outras viagens e, eventualmente, quando ele estava indo para Troas, na viagem que ele havia empreendido, ele foi preso novamente. Então, ele foi encarcerado, agora não foi mais uma prisão domiciliar, foi uma prisão incomunicável, foi uma prisão feita muito rapidamente. Paulo estava em viagem sem algumas das suas coisas, então o que acontece é que ele foi levado para Roma sem os seus livros, sem os seus pergaminhos, e não deu tempo nem de ele pegar a sua capa. Então foi uma prisão muito precipitada e ele foi encarcerado incomunicável. Essa prisão foi diferente da primeira prisão, porque na primeira prisão ele tinha contato, ele tinha companhia, ele podia escrever cartas, ele tinha uma liberdade maior. Essa segunda prisão não, ele estava incomunicável, então ele não podia escrever, ele não podia fazer aquilo que ele fazia antes. A perspectiva da primeira prisão era a sua liberdade, era a sua liberação. Na segunda prisão, não. A segunda prisão, Paulo já sabia que o resultado era a sua condenação, e uma condenação que resultava numa pena que era a pena de morte. E efetivamente isso aconteceu. O imperador Nero julgou culpado, ele deu uma condenação para Paulo e Paulo foi efetivamente morto. Então ele foi executado por conta dos crimes que a gente sabe que não são crimes. Só para lembrar ao amado, esse imperador, o imperador Nero, foi um dos imperadores que mais perseguiu os cristãos. Então, o crime de Paulo era ser cristão. E ele levou à morte milhares de cristãos em circunstâncias muito violentas, em circunstâncias muito terríveis mesmo. Então, o que acontece é que Paulo estava nestas condições quando escreveu a carta para Timóteo. Esta é a última carta de Paulo. Essa é a última carta de Paulo, a gente vê no conteúdo, a gente vê na forma de escrita, a gente percebe isso. Eline, mas existem outras cartas na Bíblia que ainda são de Paulo. Sim, mas é que pela colocação das cartas, esta que deveria ser a última, ela veio antes de algumas outras que foram escritas com antecedência. Muito bem, qual é essa mensagem que foi trazida pela carta a Timóteo? Então, ele
o primeiro pedido que ele faz a Timóteo, como ele se vê sem os seus livros, sem os seus pergaminhos, sem a sua capa, sem as suas coisas, ele pede a Timóteo que lhe traga, que venha junto com Marcos e que traga estas coisas para que ele se sinta um pouco mais confortável numa prisão, né? Se é que a gente pode chamar isso de conforto. Ele dá algumas instruções, as instruções finais, ele percebe que ele não tem mais tempo para nada, então ele dá algumas instruções e ele se preocupa bastante com a questão da apostasia e das heresias. Então, por isso, ele dá algumas instruções específicas sobre as heresias. E ele tenta dar um ânimo, ele tenta incentivar os cristãos ao zelo, à coragem, à paciência, aquilo que eles precisavam nesse momento, que era um momento tão terrível, era um momento de perseguição, era um momento de violência contra os cristãos. Então ele tenta dar este ânimo, apesar dele estar sofrendo toda essa perseguição que vai resultar na sua própria morte. E ele insta aos leitores, ele insta a Timóteo, aos líderes, que tenham lealdade ao Senhor, tenham lealdade à verdade, mesmo com a perseguição, e por causa da perseguição, eles devem buscar ao Senhor, eles devem buscar a verdade. E tomar muito cuidado com a apostasia e ter a verdade como o seu ponto central, o seu ponto fundamental, para não cair em apostasia, para não cair nas heresias que estavam se espalhando naquela época. O livro é dividido nestas 4 partes. No primeiro momento, ele fala da lealdade que se deve ao Senhor, mesmo que esteja sofrendo, e ele usa o seu próprio exemplo como isso, o exemplo de Timóteo, ou seja, aquilo tudo que eles estavam passando não era para desanimar, não, muito pelo contrário, é para dar ânimo, é para ter lealdade, é para ter confiança naquilo que o Senhor tinha prometido e naquilo que o Senhor tinha dado através da sua morte. Servir ao Senhor como obreiro cristão, respeitando as orientações, respeitando os mandamentos, respeitando toda aquela doutrina que foi desenvolvida a partir dos ensinamentos de Jesus. Ele dá algumas lições sobre a apostasia, ele se preocupa com isso, ele fala a respeito disso para termos cuidado. E aí ele fala que o Senhor está ao lado dos seus servos. O Senhor jamais nos deixou. O Senhor jamais deixou os seus servos. Amém, amados? Bons estudos.